Olá, divas! Estamos aqui de volta para mais uma conversa sobre diversidade, equidade e inclusão. Hoje a gente tem uma convidada especial, que é a Bárbara Alves. Ela é mãe solo, tem 31 anos e é consultora em desenvolvimento humano. Ela é pós-graduanda em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global. E como ativista e aliada na luta pela diversidade e pela inclusão, ela idealizou e cofundou o projeto Transpor, que tem como missão ser uma ponte no fomento da ampla diversidade no mercado de trabalho, com oferta de consultorias, de posicionamento profissional gratuito e exclusivo para pessoas trans, travestis, intersexo e binárias. Ela vai conversar com a gente hoje sobre isso e sobre muito mais. Bárbara, seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz com a sua presença aqui. E queria pedir para, nesse início, você contar para a gente um pouquinho sobre a sua jornada e como que você, né, teve essa ideia, né, de criar esse projeto e também como que você entrou nesse assunto, né, nessas atividades de diversidade e inclusão. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui. Estou muito honrada e muito feliz. Bom, falando um pouquinho, então, da minha trajetória, né? É um pouco engraçado quando a gente para olhar para trás, porque daí a gente vê como a gente, né, passou por muita coisa, né? Então, eu sou original de uma cidade do interior de Santa Catarina, uma cidade muito conservadora. E na minha infância e na minha juventude, eu me sentia muito não conectada com aquela cultura, com toda aquela pressão, né, de você performar de acordo com a expectativa social, né? E eu terminei o terceirão com 17 anos, numa sexta, sábado eu fui embora dessa cidade, porque eu sentia que eu tinha que sair de lá. Com a maturidade eu comecei a entender o que que era, né, isso que estava errado para mim. Então, era tudo muito bem definido, de acordo principalmente com o seu gênero e cor da pele, qual que era o teu lugar naquela sociedade. E era isso que estava trazendo para mim um sentimento de inquietude, sabe? De não estou entendendo isso. E com 23 anos eu engravidei. E com a maternidade veio muito primeiro esse autoconhecimento, autopercepção de que eu era feminista. Porque era uma menina e eu olhei e falei assim, ela vai passar por muita coisa, né? Então eu comecei a perceber que muita coisa do que eu tinha passado era só porque eu era mulher, uma mulher cis, né? E que não fazia sentido. E aí eu estava grávida ainda, eu comecei a ler muito, a pesquisar muito sobre isso. E ao longo da minha vida, eu fui construindo conexões e eu conheci a primeira pessoa trans que eu tive convivência. Quando eu conheci essa pessoa, eu percebi como o meu feminismo era trans excludente. Não porque conscientemente excluía, mas porque inconscientemente não incluía. E o resultado final é o mesmo, né? Então eu comecei a ver como tinham pautas, necessidades e recortes que a gente, na minha luta principalmente, não incluía. E aí eu senti, né, mais necessidade de fazer alguma coisa. A minha inquietação foi aumentando. E eu já trabalhava na área comercial. Na área comercial é extremamente machista, até um pouco misógina, né? E como mãe solo, eu comecei a perceber muito preconceito, né? Aquela coisa de você viajar a trabalho e só perguntar para mim, sabe? Mas a tua filha tá com quem? Você não se sente mal por estar aqui? Bom, se eu me sentisse agora, então eu ia ficar pior ainda, né? É o tipo de pergunta extremamente desnecessária. E com a pessoa do meu lado, que era um homem que também tinha filhos, ninguém perguntava para ele. Porque, obviamente, tinha entendimento, né, um viés inconsciente, de que tinha uma mãe que cuidava, que era responsabilidade da mãe. Então, tudo isso foi criando em mim uma indignação. E eu sou consultora, né, de posicionamento profissional de carreiras, e os meus clientes sempre são o mesmo perfil, né? Pessoa cis, branca. E eu comecei a perceber que, por mais que eu cobrasse por esse serviço, eu estava reforçando a cadeia de privilégios, porque essas pessoas estavam mais preparadas para os processos seletivos, e, portanto, saíam na frente. E aí eu pensei na pandemia, né? Eu sofri um acidente de carro bem grave, daí passei por toda aquela fase do tipo, ai, o que eu tô fazendo da minha vida? Não, eu preciso fazer alguma coisa com os meus valores. Eu tive a ideia de fazer um espelho da minha consultoria para pessoas trans, e de forma gratuita, porque, né, a gente sabe que esse público, por ele ser forçado às margens, eles não têm uma condição financeira para poder acessar esse tipo de serviço. E aí eu acessei a Maite Schneider, que na época foi uma parceira muito importante, e ainda era Bárbara Alves, não era Transpor, e ela fez a divulgação, e era só para poder revisar currículos, e revisar LinkedIns, e em 4 horas eu recebi mais de 100 e-mails. Então aquela bolha estourou. Foi tipo assim, meu Deus, o buraco é muito mais embaixo, obviamente, na ingenuidade da pessoa privilegiada, né?
E aí foi quando eu comecei a pensar, não, eu preciso estruturar, porque sozinha eu não vou dar conta. E aí eu pedi por ajuda e recebi muitas pessoas que estão até hoje no projeto, que estão se voluntariando, e a gente estruturou um serviço, uma consultoria muito bacana para esse público. E foi assim que começou tudo. E a gente ainda tem muito que crescer, muito que desenvolver, porque o desafio é muito grande, né? Eu vou parafrasear a Maitê aqui, né? O ideal seria que o transpor não precisasse existir, que a gente não precisasse fazer esse serviço. Mas a gente, infelizmente, ainda precisa, né? Então, seria ótimo se em 5 anos a gente pudesse fechar, porque não tem mais demanda. Mas a gente ainda precisa sempre se reestruturar, porque os preconceitos, a transfobia estão sempre se reinventando, né? Então, a gente também precisa se reinventar para conseguir confrontar e bater de frente, né? Nossa, mas muito legal isso que você falou da exclusão inconsciente, né? Porque perceber isso, como é justamente, né, o desafio do inconsciente, né? Perceber que mesmo com a melhor das intenções, querendo ser uma pessoa super inclusiva, né, de trazer, né, essa visão de inclusão de todos, a gente ainda consegue, de uma maneira automática, né, a partir das nossas programações, sustentar a manutenção dos privilégios, né? Isso é muito legal de você conhecer e realmente não é simples. E também é legal você falar aqui, porque traz essa coisa da vulnerabilidade, né? Porque isso é um grande desafio. A gente percebe muito nas empresas esse desafio da liderança em assumir os seus vieses inconscientes, né? Em olhar para isso. E realmente é importante que nós que estamos aí na frente da diversidade, a gente fale assim, a gente também tem, a gente também percebe, a gente também, né, pisa aí fora dessa linha que a gente está buscando trilhar. Mas fala mais um pouquinho para a gente, então, além dessa questão de revisão de currículo, do LinkedIn, como que funciona o projeto Transpor, e também como que as empresas podem contribuir para acelerar a inclusão de pessoas trans no mercado de trabalho. O Transpor é o meu bebê, junto com a minha filha, são meus 2 grandes orgulhos, né? Então, o Transpor, ele tem 2 frentes, né? Uma que é exclusiva e focada em pessoas trans, travestis, intersexo e não binários, que é essa consultoria de posicionamento profissional. Então, a inscrição, ela é aberta, não tem seletiva, a pessoa se inscreveu, né? Se estiver no prazo e ainda estiver dentro das vagas, essa pessoa está automaticamente dentro. E aí ela passa por várias etapas. Essa pessoa, na primeira etapa, ela tem 2 sessões sobre currículo, então a gente explica muito como que se dá um processo seletivo, quais são os prazos, geralmente, né? Cada um tem a sua particularidade. Como que a gente faz para ajudar essa pessoa recrutadora a entender que aquela candidata, aquela pessoa candidata é a melhor para aquela vaga, né? Como construir um currículo assertivo, que não é só um currículo, que são vários, que sempre tem que ser adaptado. E na segunda sessão, a gente valida esse currículo base que a pessoa constrói, né? Para poder ver se ela realmente captou todo esse racional. E é importante explicar muito sobre os processos seletivos, porque essas pessoas passaram por muita coisa na vida, né? Então, por muito tempo, a autoestima delas foi atacada. Quando elas não têm muita consciência dos prazos e do processo em si, qualquer demora traz uma insegurança. Essa insegurança também ataca a autoestima, a autopercepção dessa pessoa como profissional. Então, assim, é uma informação muito simples, né? De que você faz a entrevista hoje, não é amanhã que você vai ter o retorno, talvez não semana que vem. Qual que é o momento que você deveria entrar em contato com a pessoa recrutadora? Essas dúvidas parecem ser muito bobas para quem está acostumado a fazer processos seletivos. Para quem não está, gera muita confusão, né? Muita insegurança. Depois vai para a sessão de LinkedIn, o que é muito importante. Essa sessão eu particularmente acho que é muito importante, porque o LinkedIn é a principal vitrine profissional do mundo. Como que a gente vai normalizar o que é normal? Naturalizar o que é natural, que são pessoas trans profissionais, se elas não ocupam também essa vitrine, né? Então é importante que essas pessoas tenham os seus perfis, que realmente levem suas vivências, suas opiniões para essa rede social, mas que elas façam isso de forma a conversar com o algoritmo, porque o LinkedIn tem todo um algoritmo por trás que seleciona para a gente o que aparece no nosso feed, né, para quem que a gente é indicado. Então, a gente leva essa informação também, para que essa pessoa não seja dentro da tecnologia que tem no LinkedIn excluída, porque daí reforça todo, né, um processo que ela já vive.
Então, a gente também tem 2 sessões de LinkedIn para falar disso. Depois, essa pessoa vai para a simulação de entrevista. Então, é uma sessão onde a pessoa já entra numa simulação com pessoas recrutadoras de grandes empresas, que são nossas pessoas voluntárias. Tem a simulação de entrevista, depois tem o feedback e a orientação. Depois, vai para uma sessão de consultoria de carreira. Então, deixa eu entender o que a Renata quer. Deixa eu entender o que a Renata quis e talvez ela não teve oportunidade, porque a Renata trabalha hoje na carreira X, mas talvez o que a Renata queria era Y. Então, deixa eu entender com ela, deixa eu ver quais são os pontos fortes dela, quais são as oportunidades, quais são os caminhos que ela pode trilhar agora com isso. Depois, essa pessoa, daí tudo isso é meio que obrigatório. E aí, depois, essa pessoa passa por 2 etapas que são opcionais. É uma mentoria, então a gente tem mentoria em algumas áreas de expertise, para a área de TI, para a área de RH, de psicologia, para a área comercial e de diversidade e inclusão. Então, se a pessoa quiser ter um bate-papo mais próximo para entender as possibilidades de carreira, quais são os caminhos, as oportunidades, tem uma pessoa da área, né, com uma carreira já sólida, que vai falar com essa pessoa. Isso é individual, também a de entrevista é individual. E aí, por último, a gente tem a simulação de dinâmica de grupo, e também é em grupo, porque essa é uma etapa também que mexe muito com a nossa autoestima, né? Muito com a nossa segurança. Então, a gente também tem uma simulação com orientação, feedback e essa desmistificação, né? O que é observado nessas dinâmicas de grupo, né? Como que você deve realmente, qual que é a tua estratégia para poder melhorar a sua performance. A ideia com essa consultoria, que é 100% gratuita, é que essas pessoas vão mais preparadas para o processo seletivo, para que elas tenham maior chance de alcançar aquela vaga. Mas se porventura elas não alcancem, que elas não voltem à pergunta de o que eu tenho de errado, o que falta comigo, que entendendo o racional e todo o mecanismo que tem, elas saibam que é coisa do processo. Né? Que não necessariamente é alguma falha em mim. Então, eu vou dar uma palavra pejorativa, mas que as pessoas pensam, há um defeito em mim. Não, né? É como que eu posso melhorar para a próxima. Não necessariamente eu não tenho condições para isso. Então, esse é um trabalho. E como a gente passa, e aí são 2 meses de trabalho, são 10 horas junto com cada pessoa, e a gente faz questão de que seja numa sessão assim, porque se a gente quisesse, podia subir um vídeo no YouTube, chegaria em mais pessoas, né? Mas a ideia é que eu converse com a Cacá, com a Renata, para que a pessoa se sinta vista e acolhida também, por consequência, né? Então, é um resultado muito natural que a gente tem o currículo dessas pessoas. E não só o currículo, um documento frio, a gente conhece essas pessoas, né? A gente tem contato. E aí, ano passado, 2 empresas entraram em contato com a gente pedindo por indicação. Foi quando caiu a ficha de que, poxa, nós temos indicações, muitas indicações, muitos talentos. Por que não estruturar uma parceria com empresas para que a gente possa indicar esses talentos? E aqui é muito importante frisar que o nosso trabalho, ele é complementar ao da Transempregos. A Transempregos é um banco de vagas, eles divulgam vagas, eles conseguem fomentar muito isso. Nós não divulgamos vagas e nós não abrimos o nosso banco de talentos. Então, se uma empresa entrar em contato, a gente não vai disponibilizar todos os currículos. Mas a gente vai ter uma conversa com essa empresa, a gente vai firmar uma parceria, onde essa empresa recebe uma palestra de 1h30, onde a gente leva a vivência de pessoas trans, faladas por pessoas trans, que é muito importante ter esse lugar de fala, mas também vai uma pessoa cis para falar muito do papel de aliado. Por que nós devemos ser aliados, né? Porque nós somos parte do problema e, portanto, também podemos ser parte da solução, né? E as pessoas, a maior parte das lideranças de empresas são pessoas cis, né? Então, a gente também precisa sensibilizar essas pessoas para a necessidade delas serem aliadas e que não precisa ter medo da diversidade, não precisa ter medo de incluir pessoas diversas ali, como seus pares, nesse núcleo de liderança, nesse Monte Olimpo, né? Em todos os níveis da empresa, mas principalmente na liderança. E aí, depois dessa etapa da palestra, a empresa começa a enviar para a gente vagas. Pode ser afirmativas, podem ser exclusivas para transpor ou não. Vagas que a empresa sinta, né, que o time está maduro, preparado, letrado para receber essa pessoa. Ao ver a vaga, a gente analisa os pré-requisitos e faz esse cruzamento com as pessoas do nosso banco de vagas, banco de talentos, desculpa. E aí a gente indica essas pessoas, a gente manda esses currículos e nós acompanhamos. Então, foi para entrevista, não foi, não passou por quê? E a gente gosta de ter esse feedback porque muitas empresas não dão esse retorno para as pessoas. E isso também gera um monte de problemas emocionais. Então, com a parceria, se a empresa não faz esse trabalho, a gente faz. A gente faz questão, a gente, né, é obrigatório que a empresa nos dê esse retorno para que a gente possa ir acompanhando.
E além das empresas nos procurarem, né, para serem parceiras, hoje a gente tem parceria com Kimberly-Clark, com Casas Bahia, com Via Varejo, a gente tem parceria com várias empresas. A gente quer ter parceria com mais empresas ainda, porque a cada 3 meses a gente tem mais currículos, né? Porque a gente abre um novo ciclo. E além disso, as empresas podem doar também para o projeto, porque a gente faz tudo gratuito, mas a gente tem custos, né? Então, a gente precisa aí sempre ter essa ajuda financeira para que a gente possa continuar. E a gente gostaria muito de ano que vem a gente pudesse começar a remunerar as nossas pessoas voluntárias, de acordo, claro, né, com a quantidade de carga horária que elas se dedicam. Não é um vínculo empregatício, muito importante deixar isso claro para advogados de plantão, mas a gente gostaria de poder dar alguma contribuição, porque a gente não pode ter turnover entre as pessoas voluntárias. É muito treinamento, é muito letramento, é um olhar muito humanizado. Se a gente começa a ter turnover do lado de cá, é complicado, porque a gente perde qualidade. Então, cada vez que eu preciso parar tudo para treinar aquela pessoa, são pessoas que eu não estou atendendo. Então, né, isso é um pouco dos planos que a gente tem pro ano que vem. Mas são essas 2 frentes que nós atuamos hoje. E a gente gostaria muito de estruturar a terceira para o ano que vem, que é o apoio psicológico. Então, ter pessoas psicólogas no projeto, também remuneradas com custo social, claro, mas que possam prestar esse atendimento, esse apoio emocional para as pessoas que passam pelo projeto, principalmente no acompanhamento dos processos seletivos, né? Então, poder dar esse retorno e esse acompanhamento para trabalhar bem essa autopercepção e o emocional, né? Falei bastante, né, gente? Desculpa. Não, mas foi ótimo, porque explicou super bem aqui, de forma bastante clara, né, o que acontece durante o processo e principalmente como que as empresas podem participar disso, né, como elas podem se aliar, né, a esse projeto para, de fato, fazer com que toda essa preparação, todo esse trabalho que vocês estão realizando seja transformado no resultado que todo mundo quer ver, né? Que é a dessas pessoas ocuparem mais os espaços aos quais elas têm direito. E aí, Bárbara, eu queria pedir também para você falar um pouquinho do seu outro chapéu, né? Porque, além do Projeto Transpor, você ocupa uma posição, né, de liderança numa grande empresa. E como você mesmo falou, o papel da liderança é um papel muito crítico, muito importante, né, para que a inclusão aconteça de fato. A gente vê muitas empresas fazendo movimentos para contratação de diversidade e pecando muito ainda nesse lado da inclusão, de se preparar internamente, de preparar as lideranças, de preparar os times para incluírem, para receberem, para acolherem a diversidade que está sendo contratada. Então, eu queria pedir para você falar um pouquinho como que você enxerga, né, o papel da liderança na construção de espaços mais diversos e mais inclusivos, e no seu caso, né, quais são algumas das práticas que você usa com o seu time para estimular a inclusão? Perfeito. Bom, eu acho que a posição da pessoa líder ela é vital, né? A pessoa líder ela é um exemplo e ela também é um marcador de cultura organizacional. Então, se nós temos uma pessoa gestora que não fala de diversidade, que faz comentários que são, sabe, preconceituosos, aquela piadinha que não tem mais graça, que nunca teve, na verdade, né? Mas que não cabe, isso é complicado, porque as pessoas se sentem legitimadas para fazerem também. E aí cada vez mais pessoas saem magoadas com esse processo. Então, é muito importante e é muito necessário. E eu sei que é um processo, né? A gente ainda é muito fetal nesse processo de diversidade e inclusão. Porque, na verdade, se a gente for parar para pensar, por que a gente fala de diversidade e inclusão? Era mais fácil não excluir. Vamos parar de excluir. Só que os processos estão tão sólidos, tem tanto viés inconsciente, que não existe possibilidade de parar de excluir. Porque as coisas acontecem de forma muito natural, orgânica, infelizmente, né? E a sociedade como toda é muito eficiente para excluir. Então, a gente precisa falar de mecanismos de inclusão para combater algo que a gente faz muito eficientemente, que é excluir. Então, é muito importante que a liderança esteja letrada e comprometida com isso. Porque, por mais que tenha pilares dentro da empresa, né, LGBT, racial, se a liderança não está 100% engajada com isso, essas pessoas vão falar, vão tentar e vão, inclusive, se cansar
porque não vai para frente, né? Se a empresa não incluir diversidade no planejamento estratégico da empresa, não vai para frente. Então, algumas práticas que eu acho muito complicadas do mercado de trabalho, né? Então, assim, as pessoas têm uma ocupação e, portanto, elas têm suas metas, seus ciclos de performance, suas avaliações e sua carreira. Elas querem crescer, né, na sua carreira. E aí elas aceitam um desafio não remunerado de também olhar para a diversidade. Dentro de tudo que elas têm que fazer, como que elas vão olhar com qualidade para a diversidade? Então, assim, o não remunerar por isso, para mim é muito complicado, porque a empresa não está assumindo a responsabilidade dela sobre isso. Então, é como se fosse um trabalho voluntário, então se der, a gente encaixa. Então, tem ideias aí que se for legal, né, se não tiver muito problema, a gente faz. Eu acho isso muito, muito complexo. Eu faço parte do pilar LGBT da empresa que eu trabalho, não é remunerado e é bastante trabalho, mas também é muito desafiador quando você está numa empresa muito grande, que tem uma atuação global, para mover processos, porque todos os processos são globais. Então, você tem que falar em espanhol, em inglês, com pessoas que estão nos Estados Unidos, que estão na Europa, para conseguir pequenas mudanças. É muito complicado. Então, nesse momento, eu estou muito focada no letramento. Então, eu já fiz palestras na minha empresa para poder falar sobre isso. Junto com as pessoas do Pilar, a gente tem desenvolvido meios de comunicação interno para poder falar das datas comemorativas, explicar, sensibilizar muito mais. E com o meu time especificamente, que hoje ele está muito reduzido, porque teve algumas mudanças de cadeiras, então estamos com algumas vagas em aberto, eu me coloco muito como uma pessoa para trocas. Então, não precisa ter medo de perguntar, não precisa ter medo de errar, porque todo mundo está aprendendo. Então, eu estou muito aberta a conversar, né? E tento levar, junto com o meu time de RH, essa ideia de que a gente precisa construir um time diverso, o nosso time. Mas eu vou confessar que é muito desafiador, porque as empresas são muito elitistas nos processos seletivos, né? A exclusão, ela acontece não por uma segregação tipo apartheid, não é óbvia. A gente não vê. Nós não contrataremos pessoas trans e pessoas negras, por exemplo. Mas o que se cobra para as vagas, a exclusão acontece, porque 5% da população brasileira fala inglês fluente. Qual que é o percentual de pessoas que pode fazer o intercâmbio? Que tem condições. Então, quando se cobra tudo isso, você está excluindo grupos minorizados. Quando você cobra que a pessoa tenha total disponibilidade de viagens, mas você nem sequer pergunta para a pessoa se ela tem, você olha e fala, é mãe solo, não vai ter disponibilidade, você não pergunta para a pessoa, você está excluindo todo esse grupo. Então, os processos seletivos hoje eles são muito elitizados. Tem que falar inglês, tem que falar russo, tem que saber fazer não sei o quê, tem que conseguir se subir 20 andares de escada, né, carregando um peso, porque é praticamente isso, tem que ser um campeão olímpico. Então, e é uma coisa que eu sempre falo muito para as pessoas que trabalham nas empresas e que são parceiras do projeto. Por que a gente quer um profissional pronto? E por que a gente não ferramenta esse profissional? Então, eu quero contratar alguém, a Renata vem para esse processo. A Renata não fala inglês, aqui eu estou partindo já para, né, para a parte de simulações. Mas a Renata ela vai precisar falar inglês no dia 1 dela nessa vaga? Ou ela pode aprender? Será que se eu ferramentar, ela não consegue aprender em 1 ano? Se eu partir dessa ideia mais empática de construção, porque a pessoa não ter a competência técnica não quer dizer que ela não é competente, que ela não tem capacidade de aprender, eu estou incluindo ela. Então, eu sempre parafraseio aquela frase que é bem famosa, né? Chamar para a festa é você integrar. Chamar para a dança é você incluir. Mas ensinar a dançar é reter aquele talento. E as empresas precisam começar a pensar em ensinar a dançar. Porque a gente não tem profissionais realmente de grupos minorizados prontos no Brasil hoje. Se tem exceção, a exceção da exceção da exceção. E por vezes, quando a gente fala de pessoas trans, para essa pessoa conseguir chegar num nível de formação muito alto, ela se negou a ser quem ela é por muito tempo. Então, eu não vou me assumir trans, porque daí eu tenho as possibilidades. Porque a partir do momento que eu assumo, eu não tenho mais. Então, olha quanto sofrimento também a gente aplica para essas pessoas, né? Então, o papel da liderança é muito importante, porque quem que decide no final do dia se eu preciso cobrar que a pessoa fale russo, inglês, é a liderança. Quem que está disposto, que pode falar, não, vamos flexibilizar, porque eu não preciso da pessoa no dia 1, é a liderança. Quando eu entrei na empresa que eu estou, eu tinha que falar inglês. Sabe quando foi a primeira vez que eu liderei uma reunião em inglês e que eu tive que construir um documento em inglês? Depois de 5 anos na empresa. Então, eu realmente precisava falar inglês já no processo seletivo. Será que em 5 anos a pessoa não pode chegar num nível fluente, avançado, intermediário, aquele que é necessário? Então, esse é o meu convite para as pessoas líderes, né? Então, assim, ser diversa não é só publicar uma vaga exclusiva.
é pensar em todo o processo. E as pessoas que fazem a entrevista, elas também têm que estar preparadas e letradas, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa cis, né? Mas se eu sou uma pessoa trans e eu vou na entrevista e a pessoa não respeita os meus pronomes, não respeita o meu nome, por exemplo, aquele ambiente será que é para mim? E muitas vezes as pessoas se submetem a isso porque elas precisam, né? A gente vive numa sociedade capitalista que os boletos chegam todas as vezes, né? Então elas se submetem àquelas situações, mas e o emocional? A que custo emocional? E para a empresa também é complicado, porque o turnover, né? E sempre se a pessoa não se sente, não tem aquele senso de pertencimento para a empresa não vai acessar os benefícios de ter a diversidade, os benefícios financeiros, né? Que é o que, no fim, vai mover esse interesse das empresas pela diversidade. Porque eu, pelo menos, não sou ingênua de achar que as empresas estão olhando para a diversidade porque, ai, tadinhos, né? As pessoas estão lá sofrendo. Não, porque tem um ganho financeiro, porque essas pessoas também consomem, elas também têm o seu capital, né? Então, se eu contrato a pessoa, mas eu não incluo e ela não se sente pertencente àquele lugar, eu não acesso os benefícios como empresa também. Então, ou eu faço um trabalho real, transformador, né? Da superfície até as raízes mais profundas, não é uma coisa realmente transformadora, né? Então, sim, o líder é extremamente importante. E o líder precisa ser letrado. E aquilo que você falou, Cacá, faz muito sentido. Temos que assumir os vieses inconscientes que nós temos. Porque nós crescemos, fomos formados como ser humano numa sociedade transfóbica, racista, misógina, capacitista. Então, é impossível que a pessoa que cresça nessa sociedade não tenha esses vieses. Para eu poder, como é que eu posso dizer, ressignificá-los, transformá-los, eu preciso ser consciente deles. E essa consciência só vem quando eu convivo com as pessoas, quando eu converso com todos os tipos de pessoas. O que vai acontecer comigo? Ao conversar com uma pessoa trans, foi a hora que eu percebi, mas, nossa, a dificuldade dessa pessoa para um uso simples de banheiro, né? Essa pessoa veio me visitar no meu condomínio, e no meu condomínio pede para ver a identidade, e eu nunca tinha parado para pensar como isso pode gerar constrangimento se as pessoas envolvidas não estão preparadas para isso. Então, é no convívio que você começa a perceber esses problemas, e aí você começa a se questionar. Hoje, quando eu vou num ambiente, eu sempre me questiono. Não, quando eu vou no restaurante, né? Agora a gente pode voltar aí, né? A pandemia deu uma suavizada, mas durante muito tempo não podemos. Mas quando eu vou no restaurante, eu olho em volta e eu não vejo pessoas trans consumindo, trabalhando. Eu moro no sul do Brasil, né? Eu vejo poucas pessoas negras. Não tem rampa, às vezes. O menu não tem nenhum aplicativo para que a pessoa possa escutar ou uma versão em braille. Você começa a perceber a quantidade de barreiras que tem em todos os espaços. Então, é muito importante conviver, porque você começa a questionar, você começa a falar sobre isso, e com isso você começa a querer transformar essas barreiras que são invisíveis às vezes, né? Ô, Bárbara, a gente ontem fez um papo com a Benilda, vai ao ar em breve também. Aí, só para botar uma pimentinha nessa frase famosa, nessa frase famosa que diversidade é convidar para festa e inclusão é chamar para dançar, a Benilda falou o seguinte, mas a gente está chamando para dançar o quê? Valsa, né? Cadê o funk? Cadê o samba? Né? Cadê a música eletrônica? Então, essa dança, saber também incluir outras danças, né? É muito importante e definitivo para essa luta. É muito importante. E pegando um pouco desse gancho também, e se a pessoa quiser ir para a festa, mas não quiser dançar? Como que a gente faz para incluir também? Então, assim, tudo isso a gente tem que pensar. E, inclusive, é uma coisa muito importante a gente falar de neurodiversidades, né? As empresas não estão preparadas para pessoas neurodivergentes. Essas pessoas também precisam comer, precisam trabalhar, precisam ter acesso à dignidade, à geração de renda. E quem disse que elas não performam? Elas performam, só que no tempo delas, no processo delas. Essa história de que a pessoa tem que performar de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, eu entendo até terem criado isso, mas já que a gente está evoluindo, a gente foi forçado a evoluir por causa da pandemia, com trabalho remoto, vamos também olhar para essa flexibilização. Eu sou uma pessoa que trabalho muito melhor de noite, mas tenho reuniões de manhã, então assim, né, 8 horas da manhã tô lá na reunião, é um esforço sobre-humano para mim, né? Então assim, é muito importante as pessoas pararem para ver isso, pessoas que têm TDAH, autismo, bipolarismo, essas pessoas, elas também querem performar, mas elas precisam de algumas adaptações, então a gente também precisa olhar para isso.
Quando a gente começa a abrir essa caixinha de Pandora da diversidade, é um mundo muito interessante, porque você começa a ver que ninguém nunca foi igual. Mas que a sociedade sempre quis, né, botar todo mundo em caixinhas, num padrão. E, gente, a beleza é justamente não ser ninguém igual. E essa coisa da Exatamente. neurodiversidade é importante, porque essas pessoas sempre tiveram por aí. Eu lembro Sempre. muito... E como elas sofreram, né? E eu lembro muito de algumas situações do tipo, fulano não trabalha bem em equipe, a gente tem que mandar ele embora porque não está conseguindo trabalhar em equipe. Mas nunca se parou para pensar, ok, se ele tem desafios para interagir e performa melhor trabalhando mais sozinho, o que a gente pode fazer para, né, mudar um pouco a E atuação? o que é trabalhar bem em equipe? Porque se eu posso fazer a minha parte, só recebendo a demanda, passando para vocês fazem análise, dão feedback, eu trabalho bem em equipe, então. Trabalhar em equipe é sentar na mesa e ter que conversar, bater um papo. Isso é necessário para o trabalho? Eu acho que também tem que ter essas perguntas, porque as empresas, elas são muito programadas, elas reproduzem, né? Alguém firmou há 10 anos atrás essa coisa de ter ownership, trabalhar em equipe, e aí se reproduz muito. Mas vamos parar um pouquinho para questionar o que é trabalhar em equipe? O porquê Qual é que, de né? fato o impacto, né? Qual é de fato o impacto no resultado, Perfeito. né? E o porquê, sabe? É para trabalhar bem em equipe porque o gestor tem essa necessidade? É trabalhar bem em equipe porque precisa ter brainstorm? Mas será que o brainstorm não pode ser a pessoa, né, pensando em casa e mandar as opiniões dela, as ideias dela? Pensar nisso. Quando a gente quer padronizar todo mundo, a gente, enfim, exclui muitas pessoas. E se as pessoas não se sentem excluídas, elas sofrem. Quer dizer, elas se sentem excluídas, elas não são excluídas, elas estão ali sofrendo. Elas estão tentando performar aquele padrão, aquele espaço, aquele comportamento que não é natural para elas, a um custo emocional altíssimo. Não é à toa que a gente está vivendo a geração do burnout, né? Porque chegou um momento que a pessoa não consegue mais, é muita demanda, é muito desrespeito, porque agora com o trabalho remoto, na pandemia, as pessoas acham que horas produzidas tem que ser igual à carga horária, né? Então, quando você está no escritório, você trabalha 8 horas, você não fica 8 horas no computador produzindo. Mas em casa, no teletrabalho, imagina que sim. Não dá, né? Então, é muito importante a gente também ter esses questionamentos, né? E olhar para todos esses para as pessoas que estão ali, podem ser pormenores, mas para quem sofre impacto, é tudo, né? Ouvindo você falar sobre essa questão das diferenças, né? Eu estava pensando aqui, né? Quantas coisas foram criadas na humanidade por gênios que não se encaixavam, né? A gente não teria Salvador Dalí, a gente não teria Pablo Picasso, a gente não teria Michelangelo, a gente não teria Da Vinci se a gente simplesmente escolhesse que essas pessoas precisariam ser excluídas, eliminadas e apartadas. Muitas foram, né? Quando a gente vai olhar a biografia desses gênios, né? A gente vê que sofreram muito pela exclusão também, né? E muitos até, né? Não tiveram nenhum reconhecimento da sua genialidade, vida, né? da sua própria vida. Mas a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, eu e a Renata, antes da gente entrar, como que a gente tem esse desafio de aprender com a história, né? De aprender com a experiência. Quantas pessoas já viveram, já trouxeram contribuições impagáveis, né? Sem valor, assim, sem conseguir a gente dar valor para a contribuição que essas pessoas fizeram para a humanidade, e que viveram em estado de sofrimento porque não eram aceitas na sua sociedade, no seu tempo, e a gente continua reproduzindo esse padrão, né? Então, seria interessante a gente olhar para isso também, né? Como que a gente aprende com essas dores passadas e o quanto que a gente está usufruindo, né, do resultado do trabalho de pessoas que foram totalmente penalizadas por quem elas eram. Sim, eu acho que o bacana de se estudar a história é quando a gente toma o protagonismo de escolher o que a gente quer repetir e o que a gente não quer repetir. Então, olhar para trás e ver o que deu certo, né? E o que não deu. E, assim, infelizmente, pelo menos, né, quando eu olho para trás e fazendo agora a minha pós-graduação em Direitos Humanos, quando a gente olha para trás, para a história, a gente vê que muita coisa a gente tem que fazer diferente.
A gente precisa mudar. História antiga e história recente, né? Inclusive, o que a gente fez ontem, provavelmente tem coisa que a gente pode mudar. Então, é muito importante isso, né? Porque, sim, muitas pessoas foram excluídas e sofreram muito. E isso ainda acontece hoje. Então, assim, muitas vezes eu escuto pessoas falando, ai, mas eu não vejo ninguém reclamando. Talvez porque a pessoa não se sente à vontade para chegar para você com medo de perder emprego. A gente é cúmplice dessa violência que está acontecendo com essa pessoa. Ah, que gostoso esse papo, Bárbara. A gente tem muito que aprender, realmente. Todos os dias é uma oportunidade da gente evoluir, né? E se tornar um ser humano melhor mesmo. Sim. E aí, nessa linha, a gente gosta de encerrar as nossas conversas aqui no Diva Entrevista, sempre perguntando para o entrevistado qual que é a mudança que você gostaria de ver no mundo, né? O que você enxerga nesse seu olhar, né, desse mundo, desse futuro para essas pessoas? Qual que é essa mudança que você deseja ver no mundo? Eu gostaria que todas as pessoas, principalmente aquelas que se assemelham às imagens de controle de poder, né, que elas tenham duas coisas: empatia pelo próximo e principalmente questionamento. Se questionem de tudo, né? Então, por que não tem pessoas diversas no ambiente que você está? Por que no seu ciclo, no seu círculo, não tem pessoas diversas? O que está acontecendo? Porque elas existem, né? Eu cresci numa cidade que a primeira vez que eu vi uma pessoa negra pessoalmente, eu tinha 15 anos. É porque não tinham pessoas negras na cidade? Não, tinham, mas elas estavam segregadas. Então, se questione, porque as pessoas existem e estão em todos os lugares, porque elas não estão ocupando todos os lugares, né? Então, é isso que eu gostaria de desejar para o mundo, porque o mundo, ele não se transforma sozinho, são as pessoas que transformam o mundo. Então, as pessoas têm que tomar, né, controle da empatia e também do questionamento. Eu acho que esse é o grande passo para a revolução, que é o que eu quero no final, né? Mas a revolução, ela não acontece instantaneamente, é a gente que precisa construir ela. Muito bom. Bárbara, super obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu projeto. Parabéns pela consciência que você tem e pelo impacto que você, tenho certeza que você está causando no mundo. Eu acho que a gente ouvindo você fica muito, né, nítido o quanto que isso é um propósito de vida e o quanto que você está trazendo de impacto para as pessoas todas que você tem ajudado e o quanto que isso ainda pode trazer de impacto para todo mundo. Super obrigada, foi um prazerzão falar com você hoje. Ai, obrigada a vocês. Acho que todos nós podemos fazer muita coisa, né? O impacto que todos nós podemos trazer é muito grande e que ele possa ser cada vez maior e que a gente chegue nessa revolução, né? Que a gente não precisa fazer mais nada. Seria ótimo, né? Acordar um dia e falar, que lindo, todo mundo está incluído, todo mundo tem emprego, todo mundo, né, tem acesso à dignidade, à geração de renda. Então, eu quero agradecer muito a oportunidade e que todo mundo que esteja escutando aceite meu convite de questionar tudo. Obrigada, viu, gente? Obrigada, gente. Foi um prazer. Até mais, gente. Até semana que vem. Até.